Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Convidá-los a abrir suas Bíblias no Salmo 119. Nós vamos ler a partir do verso 113. A palavra de Deus nos diz assim: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso, amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santo, santo, santo é o Senhor, que domina sobre todas as coisas. Tu reinas para sempre, Senhor. Tu és o sustento da nossa vida. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro e enviaste o teu Filho Jesus Cristo para nos resgatar da maldição da lei. Graças te damos pelo privilégio e oportunidade de estarmos nesta casa de oração, hoje pela manhã e agora pela noite, Senhor Deus. Queremos usufruir da tua presença maravilhosa, Senhor. Queremos ser cheios do teu Espírito Santo para melhorar o nosso entendimento, a nossa condição como cristãos. Ó Deus, neste lado de cada eternidade. Abençoa-nos com a ministração da tua palavra e recebe nos céus a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé para a gente começar esse culto louvando ao Senhor. E eu convido os irmãos para a gente cantar o hino 20 do nosso cenário.
Amém, meus irmãos. Quero sentar, por favor. E vamos prosseguir nessa noite adorando o nosso Senhor, agora cantando o cântico Louvai ao Senhor, é o Salmo 117. Amém, meus irmãos. Vamos abrir a Escritura e vamos dar continuidade na leitura que o pastor Biratã começou, do Salmo 119. Mas dessa vez a gente vai ler a continuação a partir do versículo 121. Amém? Vamos lá. Salmo 119, a partir do versículo 121. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Ser fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem os meus olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos, mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Amém?
Amém. Cantemos, meus irmãos, novamente mais um cântico. Agora o cântico Eu Sei Que Foi Pago um Alto Preço. Amém. Meus irmãos, podemos ficar de pé para cantar essa próxima canção? Eu acho que ela pede, né? Já que é o teu povo aqui presente, se reúne para adorar o Senhor nesse lugar. Cantemos, é o teu povo. Todos
disposição, meus irmãos, vamos ler o Salmo 119, a partir do versículo, agora a partir do versículo 129. Amém. Salmo 119, a partir do versículo 129. Diz assim a palavra do Senhor. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Amém? Os irmãos podem sentar, por favor. E vamos cantar mais um cântico ao Senhor, já em preparação para a palavra que, na verdade, nós temos ouvido desde o início, né? Mas que vamos ouvir uma exposição daqui a pouco. Então, oremos em forma de canção, né? Fala, minha alma.
Agora, nesse momento, convido os irmãos para que a gente junto baixe nossas cabeças agora e a gente tenha um momento de oração em atitude de confissão dos nossos próprios pecados, né? Que a gente vá ao nosso Deus em oração nesse momento. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como diz a Tua palavra, meu Deus, no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E nesse momento, meu Deus, a gente quer, após ouvir essa canção falando para o Senhor falar nossas almas, nós queremos falar a Ti, meu Deus, nesse momento, pedindo que o Senhor, meu Deus, perdoe os nossos pecados, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que, como a Tua palavra diz também através do apóstolo João, que se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos, né, enganamos a nós mesmos. E por isso, meu Pai, diante de Ti, a gente reconhece, meu Pai, as nossas falhas, os desvios que nós temos em relação à Tua palavra que é reta, que é santa, que é justa. E oramos, meu Deus, para que o Senhor, pela Tua misericórdia, pelo agir do Teu Espírito, pelo convencimento que vem da Tua palavra, que o Senhor nos ajude, Pai, a gente ter força no Teu Espírito, Senhor, meu Deus, para andar em conformidade com a Tua boa vontade, boa e agradável vontade. Por isso, meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, trata o nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Peço que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, versículo 8, mais uma vez, nós vamos ler a partir do versículo 8, do capítulo 3. Finalmente, irmãos, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, para quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pai Celeste, precisamos de Ti, pedimos mais uma vez que o Senhor fale a nossa alma, nos santificando por Tua palavra, que é a verdade. Dá-nos, Senhor, toda atenção para que recebamos-la como ela é, palavra de Deus. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estivemos vendo que o gracioso chamado da igreja é para que ela, como diz aqui, bendiga até aos adversários. Também vimos que esse bendizer, ele redundará em felicidade, porque ele vai redundar em
gozo e paz, ainda neste mundo e certamente no porvir redundará na vida eterna, plena de felicidade. Nesta noite, nós veremos que a igreja, para experimentar a verdadeira felicidade, ela precisa evitar certas coisas, certos males, e precisa, positivamente falando, ela precisa se empenhar na busca do que é bom. Ora, o texto que nós lemos aqui, eu quero destacar para vocês aqui o versículo 10, diz assim, irmãos: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes precisa fazer algo. Negativamente, precisa refrear a língua do mal e evitar que os seus lábios falem dolosamente ou enganosamente. Positivamente, versículo 11, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Vamos considerar como tema, nesta noite, o chamado e o gozo da felicidade, exatamente à luz de duas verdades importantes. Eu vou citá-las, depois vamos discorrer acerca das mesmas. Primeiro, haveremos de ver que a felicidade é de quem tem ou exerce domínio próprio. A segunda coisa que veremos é que a felicidade é de quem se empenha pelo bem, por fazer o que é bom. Então, irmãos, nós precisamos ter consciência de que a experiência de dias felizes depende de se observar essas duas coisas. Essas duas coisas, uma negativa e outra positiva. Então, vejamos, em primeiro lugar, o que diz aí? A felicidade é de quem tem domínio próprio. Peraí, mas onde é que eu tirei isso? Porque está dizendo, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal. Para ser isso realidade, há necessidade de um autocontrole, de um domínio próprio. Então, nesses versículos aqui, essa parte que eu acabei de destacar para os irmãos, vemos a necessidade de se desfazer ou evitar certas coisas, o que só será possível aos que têm domínio próprio, que, por sua vez, é fruto do Espírito Santo. Já podemos dizer que essa exortação só pode ser considerada em termos de aplicação e de aplicabilidade para os que são verdadeiros crentes e têm o Espírito Santo, que é quem frutifica dessa maneira. Então, vejam que isso é tão certo que o apóstolo Paulo, falando das características que devem ser achadas no líder, especialmente o presbítero, é que ele é indispensável que ele seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso. E ele diz que tenha domínio de si. Alguém que se controla. Então, com esse domínio próprio, é que o crente poderá seguir
o que a Escritura requer aqui. Por isso também o autor aos Hebreus diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, aí ele fala assim, desembaraçando, botando de lado, colocando de lado, tirando do caminho, removendo, desembaraçando de todo o peso e do pecado que está ali, bem em frente, bem em cima, tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso, então, irmãos, mostra que para refrear a língua do mal e fazer o que é bom, é necessário considerar três coisas que eu vou destacar aqui para os irmãos. Estou vendo que tem um azinho ali. Pode tirar esse azinho daí, esse azinho que ainda não está na hora dele, não. Está assim, grudadinho mesmo aí, não devia, né? Tudo bem. Agora que eu vou falar três coisas desse versículo. É necessário que alguém tenha domínio próprio para que, primeiro, vou falar assim, já que está aí, né? Guarde sua língua do mal. Depois veremos, para que esse alguém tem domínio próprio, para que evite as palavras dolosas. E depois é necessário domínio próprio para que esta pessoa fuja de todo tipo de males. Vocês entenderam? É pena que eles ficam guardando as coisas, botando as coisas antes da gente falar. Tudo bem. A culpa não é sua, não, tudo bem. Vejam então, está aí. O domínio próprio vai fazer que a pessoa faça o quê? Que ele guarde sua língua do mal. Ele diz, refreie a língua do mal. Isso mostra que o crente deve guardar a sua língua de fato, no sentido daquilo que o Dr. Kistemarker coloca, dizendo a língua é como um mundo de iniquidade, ele extraindo de Tiago, e sem ser contida, ela corrompe e destrói quem fala e quem ouve. Irmãos, se tem algo que temos necessidade desse exercício, desse domínio próprio, de respeito à nossa língua. Como é fácil difamar as pessoas. Como é fácil falar mal das pessoas. Como é fácil de ouvir as pessoas dizerem o que bem querem e a gente às vezes se entrega com nossos ouvidos porque queremos ser agradáveis àquele que está enchendo a nossa mente de coisas que não deveríamos ouvir. Ele diz, olha, a primeira coisa para quem quer exercer domínio próprio tem que refrear a sua língua do mal. E isso é algo muito sério, tão sério, que nosso Senhor Jesus afirmou o seguinte aos seus ouvintes, digo-vos que de toda palavra frívola, ou seja, inútil, ociosa, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque, diz ele, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Convém, portanto, que exerçamos o domínio próprio. E então haveremos de refrear a nossa língua do mal. É assim que experimentaremos a verdadeira felicidade, irmãos. Como é fácil falar mal dos outros. Por que é assim? Que coisa horrível é o pecado. E o que é interessante é que às vezes a gente ouve alguém falando mal do outro, a gente não sabe nem ouvir a outra parte, não sabe nada da outra parte, mas a gente abraça de todo o coração o que se nos dizem. Não é assim? Olha o que ele está dizendo, isso é sério.
Veja que na continuidade diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre maus e bons. Os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor é contra os que praticam mal. Além disso, o domínio próprio levará o crente ao quê? Segunda coisa. Está demorando, né? Ao quê? Evitar as palavras enganosas. Ele diz, evite que seus lábios falem dolosamente. Meus irmãos, a Nova Versão Internacional diz assim, que deve-se guardar os lábios de proferirem palavras enganosas. Como é fácil enganarmos os outros, apresentando, por exemplo, desculpas que muitas vezes sabemos serem tais desculpas falsas. Vocês querem ver como é fácil isso? A pessoa chegou atrasada, ela diz assim, esses ônibus daqui são horríveis. Olha, fura pneu todo dia, isso, aquilo, e aí eu chego atrasado. Miserável. Escuta, quem é que não sabe o tempo que se leva para sair de casa, para chegar ao trabalho, sair de casa para chegar à igreja, sair de casa para sei lá como for? Sabe ter as intercorrências, sabe muito bem, mas é fácil de querer fazer a cabeça dos outros, dizer, não, eu estou numa boa, não tem problema não. Ele está dizendo, olha, evite que seus lábios falem dolosamente. Meus irmãos, não convém para nós, sabendo que estamos enganando as pessoas com a nossa argumentação. Nós sabemos. O Senhor está dizendo, não convém isso. Evite. E o domínio próprio faz isso. Vocês sabem que o mundo é um mundo feito de relacionamentos. Vocês também sabem que nós primamos para que as pessoas se agradem de nós. Não é verdade? É. Mas, às vezes, lançamos mão de artifícios enganosos para que as pessoas nos vejam como gente boa. Ele está dizendo, olha, domínio próprio vai nos levar a evitar isso, que nossos lábios falem enganosamente. Em outras palavras, que não sejamos hipócritas. Mas o domínio próprio vai nos levar a mais uma coisa. O que ele diz? Nós vamos fazer, pelo domínio próprio, nós vamos fazer o quê? Fugir de todo tipo de males. Ele diz, aparte-se do mal. O crente, ele precisa fugir do mal em todos os seus aspectos. Ele precisa fugir da imoralidade. Diz a Bíblia, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Está lá escrito aos Coríntios, na primeira carta que o apóstolo Paulo lhes escreveu, no capítulo 6, versículo 18. Além disso, o crente precisa fugir das paixões que fazem guerra contra a alma. Tem que haver domínio próprio para que isso seja real. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor,
com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Irmãos, nós sabemos, às vezes nós não queremos, mas nós sabemos que determinadas pessoas não nos são boas companhias. Nós sabemos que nós não estamos sendo edificados andando com tais pessoas, mas nós preferimos assim. Pega os adolescentes. Aliás, falando em adolescente, hoje está se comemorando o Dia dos Adolescentes, não é isso? Não é? Vamos pensar nos adolescentes. Vocês querem ver uma briga em casa? Os pais digam a seus filhos adolescentes: olha, você não deveria andar com fulano, beltrano, ciclano, porque eles não são boas companhias para você. Aí você vai ver eles saírem em defesa dos seus amiguinhos. Claro que se a mãe diz que o filho dos outros não presta, o dela também não presta. Claro, a gente já sabe disso. Mas não é assim na prática. Mas não querem deixar, não. Outra coisa, meus irmãos, o crente deve fugir de todo tipo de cobiça. Eu vou citar para vocês o que o apóstolo Paulo disse por meio de Timóteo à igreja. Ele falou o seguinte: preste atenção como essa é uma cobiça típica de muitos de nós, querer ficar rico. Ele disse: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências ou desejos insensatos e perniciosos, as quais concupiscências afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Ele diz: o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça. É interessante como isso é sutil, nessa cobiça. Se atormentaram a si mesmos, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Como isso é fácil, meus irmãos, essa cobiça, esse desejo. A necessidade, portanto, do exercício do domínio próprio para evitar, para se apartar do mal. Vocês estão entendendo? Irmão, se tem algo que é forte em nós de respeito a dinheiro, a ganho. Tu, porém, homem de Deus, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Interessante, a mansidão contrapõe, que a mansidão é assim: bem, eu tenho, mas se o Senhor tomar, foi como Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Além disso, o crente deve fugir até da aparência do mal. Meus irmãos, eu não preciso dar detalhes, mas quantas vezes nós nos colocamos sob suspeição, dando, portanto, a aparência do mal. E a aparência do mal pode ser realmente algo pernicioso. O domínio próprio evita isso. Vocês já pensaram o que é para um carro na porta da sua casa, vidro todo, como é que chama esse negócio? Insufilme, bem negão mesmo, né? Aquele insufilme. Aí para o carro, sai a menina. E ela ainda sai do lado do motorista.
O que os vizinhos vão pensar? Olha, é tão santa essa menina, veio da igreja. Eu pergunto, é a aparência do mal ou não é, irmãos? Não? Vocês não respondem, não? Claro que é. Mas olha, outro aspecto da aparência do mal. É interessante como o apóstolo Paulo evitava isso. Ele falando aos Coríntios, num contexto de recursos, que ele estava junto com outras pessoas, levando recursos para os crentes que estavam na Judéia, necessitados. Ele diz assim, que ajuntou certas pessoas, e não só isto, mas foi também eleito alguns pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós. Ele disse, para a glória do próprio Senhor Jesus e para mostrar a nossa boa vontade, evitando, tendo pessoas por perto, pessoas que vão checar as entradas, as saídas, ele diz, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa, diz Paulo, é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, Ele vê todas as coisas, mas também diante dos homens. Paulo está dizendo que ele evitava a aparência do mal, porque ele queria que tivesse pessoas testemunhando o que ele estava fazendo. Essa história de irmão dizer assim, não, eu sou honesto, o Senhor sabe que sou honesto, eu não me preocupo com o que os homens pensam. Se preocupe sim, porque você pode dar a aparência do mal. Preste contas. Pague as suas contas. Senão, você vai estar incorrendo no que está sendo dito aqui. Evite o mal. Temos tido cuidado com a maneira de falarmos às pessoas, temos fugido de todo tipo de males. Os irmãos estão entendendo? O que precioso é esse dom chamado domínio próprio, porque é só o domínio próprio que vai nos conceder essa graça de evitar o que deve ser evitado. Mas, em segundo lugar, vejamos o quê? Vamos ler? A felicidade é de quem se empenha pelo bem. Ainda bem. Congela aí, por favor. Congela. Irmãos, o texto fala assim, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Se por um lado, nesse relacionamento, nós estamos falando de relacionamentos, nós precisamos ter o cuidado que acabamos de falar, negativamente falamos, mas há um aspecto positivo. Então, a primeira coisa que o domínio próprio vai nos levar a fazer também, nesse caso aí, vai fazer o que é? O que vai fazer? A felicidade se empenha pelo bem. Não o domínio, vai se empenhar pelo bem. O que é a primeira coisa? Bem do Senhor. Ou seja, a prática do bem no Senhor. Por que tem que dizer bem no Senhor? Porque, às vezes, o que a gente chama de bem não é bem. Mas se a gente faz no Senhor, isso sim. Aqui, o cerne da exortação do apóstolo é essa, a prática do bem de fato. Em outras palavras, o esforço dele é no sentido de que os seus leitores originais andassem como o Senhor andou. Como diz o apóstolo Pedro, falando em Atos, ele diz, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Andar, portanto, com Ele é a única maneira de se fazer o bem. Então, nós devemos pensar, meus irmãos, naquilo que o apóstolo Paulo falou aos crentes da Galácia. Ele disse assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meus irmãos, quantos de nós, estando em casa, nos lembramos de irmãos mais simples, do que eles podem estar comendo ou não ter nem o que comer? Quantos de nós estamos preocupados no bem-estar, nesse sentido que estamos falando, dos nossos irmãos? Então, a verdadeira felicidade só é experimentada por aqueles que praticam o bem no Senhor. Ou seja, segundo a vontade do Senhor, de conformidade com a instrução do Senhor. Temos praticado o que é bom em favor dos outros. Sabemos que a prática do que é bom requer que nós atendamos até os nossos inimigos. Irmãos, como isso é importante. Tem gente que a gente não vai ter uma boa relação com essas pessoas, no sentido de que não são pessoas amigáveis necessariamente, isso no nosso meio. Mas isso não deve nos impedir de fazer o bem a elas, não. Ou deve? Não. Segunda coisa que faz com que nós gozemos a verdadeira felicidade é o quê? A busca da paz diligentemente. Busque a paz, diz ele. Todo cristão verdadeiro deseja a paz e a procura com cuidado, com diligência. Ou seja, esses são os crentes e eles merecem o nome de pacificadores, porque se esforçam para promover a paz entre todos, tanto no ponto de vista horizontal, nas relações humanas, como do ponto de vista vertical, a relação do homem com o Senhor. E são esses os bem-aventurados. São esses que, enquanto eles buscam a paz entre as pessoas, eles têm prazer no Senhor, porque o Senhor é o Deus da paz, e o Senhor é o príncipe da paz. Irmãos, que o Senhor nos ajude para que sejamos como aqueles companheiros descritos em Mateus, no capítulo 18, quando viram que um seu colega estava maltratando o outro, que veio lhe pedir perdão, de dizer, tenha paciência comigo e tudo te pagarei, e ele não quis perdoar a dívida dele, ainda que o rei tivesse perdoado a sua dívida, e eles ficaram tristes e recorreram ao rei para dizer o que tinha acontecido. Irmão, nós deveríamos ser pessoas que não suportamos ver pessoas em inimizade. Eu não entendo como é que a gente se deixa levar tanto assim. Não entendo como é que a gente não consegue ver
que o Senhor é o Deus da paz, logo Ele quer que seus filhos vivam em paz. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! Por isso é que nós vemos o Senhor sendo uma pessoa que de fato buscou a paz. É um caminho fácil, irmãos, o de pacificador? Não é não. Imaginem, eu vou pensar aqui na família. Pai e mãe, tem 2 filhos ou 2 filhas, ou um casal, e percebem que eles não se cheiram tão bem um com o outro. O que é que os pais fazem? Primeiro, não tomam partido. Primeira coisa, os pais não tomam partido. Eu sou desse lado ou desse outro lado? Não. Quem é pacificador, irmãos, não admite ser partidário. Depois, consequentemente, quem é pacificador fala bem de um lado e bem do outro lado. Irmãos, se nós falarmos mal de qualquer pessoa que esteja em litígio com o outro, nós não temos como ser chamados ou vistos pelo Senhor como pacificadores. E aqui eu tenho que aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, irmãos, como eu sofro aqui por ser presidente do conselho dessa igreja. Porque há um desrespeito impressionante com o próprio conselho, como se as decisões do conselho são decisões do pastor da igreja. E não são. As decisões são do conselho. Então, por favor, preste atenção. Não falem do que vocês não sabem. Não se inclinem para um lado que vocês não conhecem. Outro dia, não faz muito tempo, pastor Biratã, eu vou falar assim, de tal maneira que ninguém sabe quem é. Pastor Biratã ouviu reclamação assim, dizer assim, a liderança não tem atenção por nós. Na hora eu peguei o celular e disse assim, pastor, olha aqui, pastor, é isso que chamam não ter atenção? O senhor lembra, pastor? Não que eu estivesse falando mal da pessoa, mas estava mostrando que a falha na comunicação não era minha, não. Mas imagina uma pessoa dessa, vai e fala com fulano, fala com Beltrano, aí olham assim para a liderança e dizem, liderança não presta mesmo. Os pacificadores não admitem tomar partido. Busque a paz. É um caminho difícil. Perguntemos ao Senhor Jesus e vamos ver que é um caminho difícil. Tão difícil que Ele deixou a sua glória e veio este mundo, fez-se igual a nós, para exatamente poder falar a nossa linguagem, sentir os nossos problemas e nos reconciliar com Deus. Que caminho difícil. Cruz. Eu pergunto, nós temos buscado a experiência do que é ser pacificador? E eu parto para o final. O que faz mais? O que se exige mais de quem realmente se empenha pelo bem, irmãos? Esse o que faz?
se esforça pela paz com todos e empenhe-se por alcançá-la. Olha, diz assim a Escritura: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, façam todo o possível para viver em paz com todos. Certamente quem se empenha por alcançar a paz sabe que muito esforço deve ser empreendido. Por quê? Porque afinal não é nada fácil atuar, como eu já disse há pouco, como mediador entre duas partes em conflito. Eu me lembro aqui uma vez, tinha uma situação de uma pessoa que estava com dificuldade com outra. Aí eu disse: fulano, você não vai se mexer, não? E disse: não, o problema é dele, ele com o outro. Olha que cabeça. Não, o problema é dele com o outro. Se somos irmãos, o problema do irmão é o meu problema. O meu problema é o problema do irmão. Ou os pais, quando veem os seus filhos se degladiando, não é problema para eles? É. Eu pergunto de novo: quanto custou para nosso Senhor Jesus a nossa paz com Ele e com Deus? Ele fez tudo o que era necessário e possível para nos reconciliar com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, aprendendo com ele, andando com ele olhou para duas irmãs que nós já tivemos a oportunidade de ver aqui e disse assim, sem partidarismo: rogo, Evódia, olha só, a humildade para com uma parte. Rogo a Sintique, humildade para com a outra parte. Pensem concordemente no Senhor. Meus irmãos e irmãs, não esqueçamos o que o Senhor disse aqui. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente ou enganosamente. Afaste do mal, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E ele diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam, diz ele, males. E eu termino dizendo o que o escritor de Hebreus falou de forma tão séria. Ele disse assim, olha: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É sério isso? É sério, muito sério. A que conclusão chegamos? Queremos ser felizes? Queremos experimentar alegria indizível e cheia de glória dia após dia? Então, observemos o que foi nos dito aqui. Que o Senhor nos ajude para que tenhamos coragem, irmãos, de enfrentar o mal como deve ser enfrentado, fugir do mal quando deve ser essa atitude. E então, lembremos do Senhor, quando na sua palavra é-nos dito que ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da desonra, e ele foi exaltado,
Sabe por quê, irmãos? Porque o que ele veio fazer foi reconciliar pecadores com Deus e entre si, que é a igreja. Que o Senhor nos ajude a ver isso com a convicção de que o Senhor é bom e requer de nós o que é possível que façamos pela sua graça. Fiquemos em pé, por favor. Meus irmãos, cantemos o hino do nosso cenário, o hino 93, Firmeza na Fé. Amém. E ainda, de pé, vamos terminar esse culto de adoração ao nosso Senhor cantando o hino 90, Amor Insondável. Onipotente,
Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por ouvir as nossas orações e falar ao nosso coração através da Tua palavra, que é infalível, inerrante, é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia para com as nossas vidas, porque olhas em nós realmente pessoas inconstantes, ó Deus, nos nossos serviços, nas nossas ações. Contamos com a Tua graça, Senhor Deus. Obrigado. Ajuda-nos a estar nesta casa de oração durante toda a nossa jornada para os céus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com toda a Igreja do Senhor Jesus, espalhada por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Meus caros irmãos e estimadas irmãs, eu gostaria de pedir que os irmãos estivessem orando por uma irmã nossa em Cristo, a senhora Nevi. Ela é Nevi Montenegro, a esposa do pastor Heleno Montenegro. É um pastor bem conhecido, daqueles que são mais antigos, principalmente. Ela está na UTI muito grave, um estado muito grave mesmo. E peçamos oração. Vamos estar orando por essa senhora, uma irmã muito preciosa. E o pastor Heleno é alguém que a gente tem bom contato. A igreja dele ele era da igreja. Ele está em outro lugar, mas ele está na quinta igreja ainda, na quinta igreja, lá em São Jorge. Eu nunca vi uma igreja para preparar noivas como essa. Só da família da minha sogra, do meu sogro, foram 6 mulheres, né? 6 mulheres eles prepararam lá, tudo preparado lá. 6 não, 5 mulheres. 5, e uma é minha esposa. Fui lá buscar também lá. É de lá desse. Aí ele vai preparando e eles vão saindo. O seu Fernando foi outro que foi lá buscar a digníssima dele, Dona Lúcia. É assim, nunca vi. Ainda bem que aqui não é tanto assim, não, né? Senão as irmãs vão saindo. Mas então estejamos orando pela senhora Nevi, meus irmãos. Eu gostaria, não sei como falei, no final, quando terminar aqui, eu queria que as mulheres ficassem aqui, na medida do possível, para a gente fazer uma saudação ao povo angolano, às mulheres de Angola. O que acontece? A Elisama e minha digníssima vão ter a oportunidade de ter, na sexta-feira, um momento, workshop, para falar para as mulheres. Elas vão falar para as mulheres. Elas são muito animadas. Irmãs, se vocês fossem animadas, a metade da animação delas, olha, eu acho que eu já tinha saído da igreja, porque vocês iam ser muito quinturas. Elas são muito animadas, irmãos. Eu até estou com medo da Elisama ser carregada por elas, assim, amassada mesmo por elas, porque elas, olha, aqui a gente fala assim, irmã, vem cá, né? Elas lá, irmãos, elas são fogo mesmo. Por isso que ele quer voltar lá, o Marcos Alessandro quer voltar lá, porque ele gostou de ser carregado pelas mulheres lá. Ele, o pastor Roberto Brasileiro, precisa ver, pastor, até dançou ele lá, ele dançou lá. A dona Nazaré viu, eu filmei e mostrei para ela, está aqui ele dançando. Aí ele disse que não. Biandinha, vamos ver, você vai ver, você vai viver para ver, com a graça do Senhor, ele dançando lá. Está difícil? Lá em Angola, meu amigo? Aí levanta o homem assim, é muito legal. Mas olhem por isso. Então, eu gostaria, assim, quando terminasse, para a gente fazer aqui uma coisinha aqui. Você está sabendo, né? Mais ou menos? Isso depois que a gente sair daqui. Por favor, tá? Daqui a pouco, eu espero que a gente possa liberar o boletim dominical.
E quero dizer aos irmãos que no próximo domingo não haverá, com a graça do Senhor, a ceia do Senhor. Não vamos ter a ceia do Senhor nesse próximo domingo, dia 4, no caso, né? Lembrar disso. E também o catecumenato não vai ser realizado somente no dia 31 de agosto. E um detalhe aqui, os diáconos estão de folga agora, e todos esses sábados à tarde, com a graça do Senhor. É um trabalho, olhe pelos diáconos, irmão, não é fácil, não. É um serviço, beleza, pura. E, por falar nisso, eu já tinha esquecido uma coisa. Eu gostaria veja bem, prestem bem atenção o que eu queria que alguns homens, não vá já ficar longe não, que quiserem fazer uma experiência. O que é a experiência? Ajudar, em certo sentido, na diaconia. Não é para ser diácono, não, é para ajudar. Está ali, o irmão diácono Carlos Muniz está ali na porta. Podia ser uma pessoa que nós fizemos isso aqui, inclusive o nosso irmão o diácono Paulo Ramos, ele ficou um bom tempo, o irmão Paulo Jucá também ajudou bastante nisso, e queríamos fazer isso de novo, tá bom? Que os homens não se preocupem. A idade, já é de maior de idade, não tem problema não. Venha que a gente vai tentar ver como viabilizar isso. Vocês entenderam o que é? Não. Eita, que disposição. Tá. Então, por favor, eu gostaria de ter esse momento aqui. As mulheres vêm aqui, é rápido, tudo tem que ser rápido aqui. E os homens depois, a gente tem essa conversa assim rapidamente para ver uma coisa. E gostaria de contar com a ajuda do pastor Biratã Monteiro, por favor. Viu? Não tem ensaio, não. É para ficar aqui com os homens, receber os homens aqui, para a gente ver quantos homens vêm, para a gente fazer ter uma conversa breve, uma coisa assim. Cadê o diácono Misael? Ele está por perto? Eu queria, se pudesse, o Carlos, ele está aqui presente, que eu queria dar essa incumbência para ele também, para a questão de interagir com os irmãos, tá bom? Quantos nos visitam pela primeira vez? Ninguém, né? Tudo bem. Vocês estão visitando, né? Vocês podem ficar em pé, por favor? Quem são vocês? Fernando? José Fernando Oliveira? Fernando Lázaro. Vocês são de onde? Mas de qual igreja? Mas vocês já estavam na igreja alguma vez? É a família toda aqui? Vocês são quem? Rapaz, quantos anos você tem? Rapaz, você engana muito, parece com ele aqui. Eu olhei assim, eu dava 15 anos para ti, olha. Estou ficando... Né? Então, ela é sua esposa, ela é sua mãezinha e ela é sua filha. Quantos filhos você tem? Tem que ter mais, né? Você está muito novo, 27 anos, rapaz. Ei, a senhora concorda comigo ou não? Não. Tem berçário aqui, inclusive. Você que estão procurando coisa, tem berçário aqui para cuidar das criancinhas de manhã. E você vinha... Qual a igreja que vocês estavam? Nova Esperança. Gostei da sua aliança, olha, beleza, rapaz, parece bem meu. E o dela, mostra o seu aí. Também, legal, olha, gostei da aliança, legal. Que não... Ei, rapaz, você enganou a mim mesmo, foi? Que legal. E como vocês vieram para cá? Foi no Instagram que você viu, foi? É? E como eu nunca vi você lá no Instagram? Como é? Que legal, tá vendo? Olha, que joia. O que nós vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Olha, tem uma pessoa que está bem aqui assim, o seu Francisco Araújo, ele aqui, olha, lá dessa menina bonitona, aqui a esposa dele, ele fazia assim mesmo que você vê, quando ele vinha aqui, ele fazia assim, olha.
na hora de dar coisa, você fez assim, eu lembrei dele. Aí ele tanto fazia assim, ficou. Mas que bom, viu? Se puder, depois eu quero dar um abraço em você. Quero ver se você de perto é novinho, assim, 15 anos, do jeito que parece. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Mais alguém nos visita? Não, né? Então, meus irmãos, por favor, orem por nós. Teremos uma jornada bem pesada. Nós não vamos para... vai ser berço esplêndido. Nada. Nós estamos indo aí, mas orem por nós para que o Senhor nos conceda uma boa jornada, tanto na ida, quanto durante e no retorno. Tudo bem? Seu Francisco, aí, seu Francisco. Olha aí. Então, as mulheres vêm aqui, por favor. Aqui as mulheres e os homens ficam aqui. Por favor, dentro da possibilidade. Viu, senhor Rosenildo do Alvarenga? Hã? Todas as mulheres aqui, por favor. As mulheres, venham cá, por gentileza.